Olá, alunos do 7º ano Matemática do Ensino Fundamental, tudo bom? Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos trabalhar nosso conteúdo de matemática agora com comparação dos números inteiros em cima da reta numérica, né? Vamos entender aí como fazer esta comparação de números, né? Decidir quem é o número maior ou menor que o outro, tá bem? Vamos para a aula então? Tem que copiar todo esse conteúdo para o seu caderno de aula, né? Copia, pausa o vídeo, tenta entender, vai com calma, né? Uma maneira aí de aprender matemática. Muito bem. Então, este conteúdo é lá da página 41 do seu livro didático do 7º ano, A Conquista da Matemática, da editora FTD, o Programa Nacional do Livro Didático 2020-2023. Comparação de números inteiros. Acompanhe então, a primeira coisa que você vai fazer no seu caderno, usando uma régua escolar, tá? É uma reta numérica, a seguinte reta numérica. Então você vai desenhar essa reta, lembrando que cada espaçamento entre um número e o outro, né, tem uma medida. Você pode definir essa medida na sua régua escolar. Eu aconselho que você bote a escala de 1 em 1 centímetro, né? A cada 1 centímetro você coloca um número, vai ficar bem representado assim. Tendo essa reta desenhada, vamos analisar as seguintes situações. O mais 4 está à direita de 0. Né? Então temos aqui o 0. Para cá são os números à direita de 0. Digamos que são os números positivos. Então para cá é direita. E para cá é a esquerda de 0. Então ficam os números negativos. Só para você entender, por isso estou botando essas setinhas. Como o 0, o 4 positivo está à direita de 0, quer dizer que ele é maior que 0. Né? É um número maior que 0. Então a gente representa assim, mais 4, sinal de maior que 0. Tá? Esse símbolo aqui é o símbolo de maior que, quando a boca está aberta para um número maior. O 0 está à direita de menos 13. Então vamos analisar o menos 13, está aqui. Realmente, o 0 está à direita dele. O 0 está à direita dele. Por isso dizemos que 0, então, todo número que está à direita de um outro é maior que aquele número. Todo número que está à direita de outro é maior que aquele número. Então eu estou dizendo que 0 é maior que 3. Símbolo de maior que, a boquinha essa aberta para o número 0. Esse símbolo aqui, a abertura dele é sempre para o número maior. Tá bom? Vamos mais uma situação. O menos 1 negativo, está à direita de menos 4. Está à direita de menos 4, realmente. Posição dele na reta numérica está à direita de menos 4. Então a gente diz que esse 1 negativo é maior que menos 4. É maior que menos 4, desculpa. Esse 1 negativo é maior que 4 negativo, porque está à direita dele na reta numérica. Sempre que você tem dúvida, você tem que pensar na reta numérica. Por isso é importante saber construir essa reta numérica para poder responder com certeza às atividades que vão ser propostas. Tá? Você tem dúvida se um número é maior que o outro? Pense na reta numérica, porque fica estranho, você vai dizer, professor, como que o 1 é maior que 4? Não, mas cuidado, é o 1 negativo. É maior que 4 negativo. Quanto mais eu me afasto do 0, menor é o número. E quanto mais eu me afasto do 0, mais negativo ele fica. Quanto mais eu me afasto do 0 à direita, maior é o número, mais ele cresce. Quanto mais eu me afasto do 0 à esquerda, menos ele cresce. Ele cresce negativamente, ele fica menor, por isso que ele é negativo. Tá bom? De modo geral, então, temos o seguinte: considerando dois números inteiros quaisquer, o maior desses é aquele que está à direita na reta numérica. Então, novamente, a reta numérica. Tem que entender como se faz uma reta numérica para não poder errar.
tem que entender esse conceito. O que é uma reta numérica, como se constrói, como é que se posiciona os números, como é que se localiza os números nessa reta numérica, tá? Tem que entender esse conceito. Volta no seu caderno, a gente já fez esse conceito, já trabalhamos com reta numérica, a gente vem trabalhando com reta numérica e ainda você não entendeu, então tem que entender esse conceito, tá bom? Para pensar e responder comigo agora aqui. 5 estudantes de diferentes países em intercâmbio, né, registraram as temperaturas médias em um mesmo dia de fevereiro em suas cidades de origem. Então, 5 estudantes estão viajando, estão fazendo intercâmbio em algumas cidades né, de origem das suas residências, né? E aí eles registraram o seguinte, ó, temperatura média lá na cidade de Tóquio, nesse dia, a temperatura foi de 0 grau. Na cidade de Montevidéu, no Uruguai, a temperatura foi de 22 graus positivos. Lá em Londres, da Inglaterra, a temperatura foi de 3 graus negativos. Em Oslo, na Noruega, a temperatura foi de 10 graus negativos. E no Brasil, no Rio de Janeiro, a temperatura foi de 30 graus positivos, tá? Sempre quando eu monto uma tabela e vou tirar dados dessa tabela, eu já falei isso, é bom sempre falar para vocês que vão fazer trabalhos acadêmicos, sempre bom citar uma fonte. Nesse caso, a fonte de pesquisa desses dados é dos estudantes de intercâmbio, né? Desses 5 estudantes que forneceram esses dados para a minha tabela. O que eu quero que você faça agora? Pause o vídeo, né? Vamos dar uma pausar o vídeo aí um pouquinho e vamos ver então, responder essas 3 itens aí, né? Pausa o vídeo e responda esses 3 itens. Qual nesse dia estava mais quente em Montevidéu ou Rio de Janeiro? B. Montevidéu ou Tóquio? C. Tóquio ou Londres? Conseguiu responder? Vamos ilustrar então. Se eu tenho dúvida, como eu falei, se eu tenho dúvida, eu posso me apoiar numa reta numérica, por isso que eu tenho que entender o conceito de reta numérica. Digamos que eu tenho uma reta numérica, então, né, não vou conseguir fazer ela reta aqui, porque o meu PowerPoint não está fazendo a retinha, mas tudo bem. Tem uma reta numérica, eu quero saber, analisar Montevidéu e Rio de Janeiro. Então vamos dizer que eu tenho um ponto zero aqui. Eu sei que para cá são os números positivos, para cá os números negativos. Bom, Montevidéu está a mais 22 graus. Então Montevidéu, digamos que está por aqui, 22 graus. Já o Rio de Janeiro está a 30 positivo, então 22 é maior ou menor que 30? São números que crescem. Rio de Janeiro está aqui, ó. Quem é que está à direita de 22? É o 30. Então, qual é a cidade que estava mais quente? Letra A. Rio de Janeiro. Letra B. Montevidéu ou Tóquio? Bom, Montevidéu eu já tenho aqui. Tóquio estava com 0 graus. Está aqui. Bom, tem que analisar entre Montevidéu ou Tóquio. O Montevidéu está à direita de Tóquio ou à esquerda de Tóquio? Está à direita. Então ele está mais quente que Tóquio. Então, Montevidéu aqui na letra B está mais quente que Tóquio. Opa, faltou um E aqui, um T. Montevidéu. Pronto. Agora analisando, Tóquio ou Londres? Bom, se Tóquio está aqui, 0 graus. Londres teve temperaturas de -3. Então tá por aqui assim, -3. Olha, eu estou me afastando de 0. -3 está à esquerda, como eu estou analisando Tóquio, o Montevidéu, o Londres está à esquerda ou à direita de Tóquio? Está à esquerda, então está... todo número que está à esquerda é menor. Então quem está mais quente é Londres. Londres está mais quente que Tóquio. Tá? Então conseguiu fazer essa primeira análise aí? As nossas atividades vão ser sobre isso aí. Sobre essas perguntas aí de análise, interpretação, né? Saber quem é maior, quem é o menor, que número que está mais distante, mais perto de um ponto de origem.
Trazendo então outras situações. Uma temperatura de 5 graus acima de zero é maior que uma temperatura de 10 graus abaixo de zero? Sim. Tá? Ó, uma temperatura que está 5 graus acima de zero, é 5 positivo. É maior que uma de 10 abaixo de zero? Sim, está cada vez mais à esquerda de zero, né? Ó, aqui está o zero. Uma temperatura que está aqui, né, nos 5 graus positivos, é maior que essa que está a 10 graus negativos. Né? Porque ela está à direita de zero, né? No caso aqui está acima de zero. Tudo que está acima de zero, maior é. Quanto mais eu me afasto de zero, né, mais quente é. Quanto mais eu abaixo de zero, mais frio é. Né? Mais distante de zero, menor é o número, tá bom? Comparando, então, posso dizer que mais 5 é maior que menos 10. Mais 5 é maior que menos 10. Ou escrever o contrário. 10 negativo é menor que mais 5. Notem que a boca, esta boquinha aqui, fica sempre aberta para o número maior, ó, não importa a posição dela. Se eu fizer a leitura 5 positivo é maior que menos 10, ou se eu fizer a leitura 10 negativos é menor que mais 5. Né? Mas a boquinha sempre aberta para o número maior. Qualquer número inteiro positivo, então, qualquer número inteiro positivo, né, é maior que o número inteiro negativo. Então, isso já é uma regra. Qualquer número positivo é maior que o negativo. Tá? Segunda situação. Uma temperatura de 0 grau é maior que a temperatura de 10 graus abaixo de zero? Né? Então, essa afirmação significa o quê? Analisar se a temperatura de 0 graus, está aqui 0, é maior que a de menos 10. Sim, é maior, né? Maior de menos 10. Tá? Então, notem que quanto mais eu me afasto de zero, menor é a temperatura. Então, quanto mais eu desço, menor é o número. Então, posso dizer que 0 é maior que menos 10, ou invertendo, né? 10 negativos é menor que 0. A diferença da leitura é, esse símbolo é maior que, e esse símbolo é o menor que. Tá? Então, posso dizer que qualquer número inteiro negativo ainda é menor que zero. Qualquer número inteiro negativo é menor que zero. Tá bom? Próxima situação. Uma temperatura de 5 graus abaixo de zero. Então, quer dizer que esse 5 vai ser negativo, né? Opa. Esse 5 vai ser negativo. Vou pegar o marca-texto, peguei o riscado. Vou pegar aqui o certinho agora. Cor amarela. Esse 5 aqui vai ser negativo. Tá? É maior que uma temperatura de 15 graus abaixo de zero, outro número negativo. Ó, menos 5 e o menos 15. Tá? Parece estranho, mas professor, 15 não é maior que 5? Sim, mas nos negativos não, pessoal. Nos negativos, quanto mais o número negativo, quanto maior o negativo, menor ele é quanto ao outro. Ó. Então, por isso que o menos 5 é maior que menos 15. Ó. Então, cada vez, quanto mais eu desço, mais negativo é. É que os números crescem no negativo. Assim como eles crescem no positivo, eles crescem no negativo. Com isso, posso dizer o seguinte, que o menos 5 é maior que menos 15. Ou o menos 15 é menor que o menos 5. Né? Professor, se fosse positivo os números, bom, aí se fosse positivo trocaria de figura, né? Se fosse positivo, podemos fazer essa simulação aqui dessa pergunta. Ó, se fosse positivo, o 5 é menor que 15, se fosse positivo. Ou 15 é maior que 5, se for positivo, pessoal. Estou analisando ali negativo, se for positivo, tá? Bom, então, entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está a uma distância menor do zero. Ou seja, o maior é aquele que tem o menor módulo, né? Menor módulo, tá? Menor módulo. E aí, vem então uma atividade, tá, pessoal? Depois desses 3 exemplos aí de entender esse conceito, vem então a atividade de matemática para você pensar, né, e você fazer aí no seu livro didático.
Eu vou enviar essa atividade no mesmo esquema das redes, na fanpage, em todas as minhas plataformas. Vou selecionar essa atividade e vou enviar para você entender, então, ter entendido como se faz comparação de números inteiros. Tá bom? Até a próxima aula, então. Um grande abraço para vocês. Né? Digita o nome de vocês lá no chat para confirmar que você assistiu essa aula. É uma parte importante aí das atividades, né? Se manifeste lá, assistir a aula, professor, tá? E aí eu tenho que saber se você está acompanhando, se você não está acompanhando. Lembre de deixar o seu caderno em dia, né? Não deixe acumular conteúdo, tá? Nesse período aí que nós estamos com essas aulas virtuais. Um grande abraço, então. Tchau, tchau, pessoal.